Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. E hoje vou começar aqui um conjunto de vídeos sobre o plantel do Benfica para 25-26. Eu vou dividir aqui estes vídeos por setor, ou seja, hoje vamos falar dos guarda-redes. No próximo vídeo será sobre a defesa, depois o meio-campo e o ataque. Relativamente aqui ao guarda-redes, eu penso que ainda não está completamente definido, tal como eu diria que todos os setores, ainda não está definido, os guarda-redes com que o Benfica vai atacar a época 25-26. Porquê? Porque temos aqui uma dúvida sobre se o Samuel Soares vai continuar no Benfica ou vai ser emprestado e também sobre o terceiro guarda-redes que o Benfica escolherá para a época. Portanto, na época 24-25 tivemos o Trubin, titular absoluto. O Turbino fez 51 jogos, tem 23 anos, de facto ainda muito jovem. Samuel Soares ainda fez uns bons 9 jogos e é da mesma idade, também 23 anos. E o André Gomes, como terceiro guarda-redes, o André Gomes, que fez um jogo, é bem mais novo, 20 anos, mas na equipa B fez 31 jogos, fez quase os jogos todos da equipa B no campeonato. E já é oficial, ele foi emprestado esta época ao Alverca. Segundo ali, não era se calhar a intenção inicial do Benfica, este empréstimo, não sei, mas o André Gomes sentiu necessidade de facto de evoluir para uma equipa do primeiro escalão, ou seja, do Benfica B para uma equipa do primeiro escalão, da primeira divisão, que é o caso do Alverca, sabendo que não ia ter muitas possibilidades de jogar na equipa A do Benfica. Portanto, estes foram os três jogadores que, os três guarda-redes da época 24-25, e aqui é de facto a minha opinião sobre o que deveria ser aqui os guarda-redes, sobre quais deviam ser os guarda-redes do Benfica para esta nova época. Portanto, Rubino, titular indiscutível, ele fez uma época de facto muito consistente, de grande qualidade. Eu penso que ele melhorou mesmo em relação à época, à primeira época do Benfica. O valor de mercado, eu penso que foi uns 10 milhões de euros, o valor de mercado do transfer market 28 milhões, o que dá-nos de facto razão quando dizemos que ele foi de facto um dos melhores guarda-redes da Liga e mesmo agora no Mundial de Clubes esteve de facto muito bem. Ainda tem de facto alguns erros que uma equipa grande como o Benfica podem custar caro, mas tem de facto hum, muito boas qualidades para guarda-redes. Penso que a nível de jogo com os pés está bem, é um guarda-redes muito interessante. O facto também de ser alto impõe ali algum respeito. Ao contrário de outras opiniões, eu acho que ele sai-se muito bem. Tem de facto a noção de quando se deve sair aos cruzamentos, por exemplo. E eu diria que temos guarda-redes para vários anos, mas a verdade é que não, porque é um guarda-redes que se brilhar de facto muito, daqui estou a dizer 2 anos, não sei, mas sairá a breve prazo. Tem acontecido sempre, com o Oblak, com o Ederson, sempre que o guarda-redes brilha muito. E quem diz guarda-redes de outras posições, ou seja, sempre que um jogador brilha no Benfica, eh, o mais provável é ser vendido no final da época. Depois, para segundo guarda-redes, na minha opinião, o Samuel Soares devia sair para jogar. Portanto, o Samuel Soares já está há várias épocas no Benfica sem jogar de forma consistente, pelo menos as duas últimas épocas. Fez os tais 9 jogos da época passada, mas é manifestamente pouco para um guarda-redes. E ele já tem 23 anos, ele tem de facto que jogar, que jogar, que jogar e jogar num patamar que não o Benfica B. Ele já não vai voltar ao Benfica B, portanto, jogar numa equipa da, da primeira divisão ou até de facto ter uma experiência no estrangeiro. Ele ali ficando no Benfica como suplente do Turbine, na minha opinião, vai estagnar. Para o seu lugar, é um jogador. Eu gostaria que viesse um jogador que já foi falado para o Benfica, que é o Ricardo Velho, que tem estado no Farense. Na época passada ele fez 30 jogos no Farense, que acabou por descer, mas mesmo assim o Ricardo Velho esteve muito bem.
Ele nas últimas épocas tem sido reconhecido unanimemente como um dos melhores guarda-redes da liga e de facto não estava numa equipa forte. Hum, Portanto, é um guarda-redes muito fiável, foi só uma boa época que fez, foi várias épocas boas que ele fez. O valor do mercado são 4 milhões, mas eu penso que poderia haver aqui uma redução porque o Farense desceu de divisão. Há sempre uma certa desvalorização do plantel, dos seus jogadores. O Farense precisa de fazer dinheiro também. O contra aqui é que, de facto, no final da época, o Ricardo Velho lesionou-se. Não sabemos como é que ele está, mas cá está. Lesionado também poderá reduzir aqui o valor. Talvez seja um bocadinho arriscado se ele de facto não está bom para iniciar a época e termos só aqui o jogador com experiência, só o Trubino. Mas caso esta lesão não seja grave, era uma excelente opção de facto para o Benfica, ainda para mais português. E que eu diria que poderia a médio prazo, se calhar, até ser um guarda-redes titular do Benfica, caso o Turbino saísse. Para terceiro guarda-redes, o Diogo Ferreira vem na sequência, por exemplo, aqui do André Gomes, que também foi muito jovem, foi o terceiro guarda-redes do Benfica. O Diogo Ferreira também poderia ser. Ele, na época passada, fez 22 jogos no Sub-19, 5 jogos no Sub-23 e já fez 2 jogos na equipa B. Tem só 18 anos, 1,91 m, já uma boa compleição física e tem 32 internacionalizações pelas seleções jovens. Parece-me de facto que é uma aposta consistente do Benfica, ainda é muito novo, mas parece-me que dos guarda-redes que têm estado na equipa B, que têm estado no Sub-23, será aquele em que o Benfica aposta mais. Portanto, em suma, o que é que eu diria? Trubino, titular absoluto. Penso que aqui não há dúvidas. Ricardo Velho traria alguma experiência e garantia de qualidade para o presente, em caso de lesão, em caso de castigo do Turbino, mas também para o futuro, numa possível venda do guarda-redes ucraniano. E por fim, Diogo Ferreira, peço desculpa, uma época a ganhar experiência aqui com a equipa A, tal como aconteceu, por exemplo, com o André Gomes e mesmo com o Samuel Soares. Portanto, penso que esta seria de facto a melhor opção para o Benfica, mas ainda está aqui de facto muita incerteza. E como eu disse no início e volto a reiterar, estas incertezas não é só a nível da baliza, é em todos os setores, quando estamos a 2, 3 dias de iniciar a época, o que me deixa de facto muito preocupado. Caso tenham gostado aqui deste vídeo, o que é que eu vos peço? O normal, que é para subscreverem o canal, para me motivarem, para comentarem, para criticarem, para darem a vossa opinião, colocar os vossos gostos. Será uma ajuda importante. Um abraço a todos, um bom fim de semana e até breve.